mestranda Ayala, lá da UESC, né? A UESC é a Universidade Estadual de Santa Cruz, para quem não conhece, lá de Ilhéus, na Bahia. E aí ela é formada em Ciências Biológicas de licenciatura, está fazendo o mestrado dela no PPG de Zoologia, lá da UESC também, e veio nos visitar aqui em Caxias para identificar alguns heterópteros aquáticos, que é o foco da pesquisa dela, principalmente barata d'água e nepídeo, né, os famosos escorpiões d'água. Então, hoje ela vai falar sobre o que ela vem fazendo no mestrado e também sobre o laboratório dela, que é o LOA, né, o Laboratório de Organismos Aquáticos, coordenado pelo professor Rodolfo Mariano, que também trabalha com heteróptera e outros grupos aquáticos. Ela vai falar um pouco, então, sobre o que ela vem fazendo e sobre o que a Bahia tem, que a baiana tem lá, né, de bom. O que é que a baiana tem de bom, e vai falar sobre, então, esses temas de pesquisa com a gente hoje. Com você, ela. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Então, vou falar de forma bem simples, tá? Tá bom o som? Tá. Então, vou falar um pouco sobre os ensaios aquáticos, especificamente da Bahia, né? E, para começar, falar um pouco sobre a UESC. A UESC, ela é a Universidade Estadual de Santa Cruz. Ela é um polo bem grande. Ela tem vários subpolos em algumas outras cidades, como Alagoinhas, Serrinha, várias outras cidades, realmente, né? Mas é um polo bem grande, realmente. Aqui é a torre administrativa, então ela é alta, muito diferente aqui do campus de Caxias, onde é térreo. Lá, realmente, a gente tem um panorama até de segundo andar, né? E a torre mais alta ainda. Então, a gente tem uma região também, inclusive, de mata, que não está aqui na imagem, mas ela se estende muito mais, que a gente chama de mata, de cabruca, porque tem ambas. Para situar um pouquinho, a gente está por aqui. E aí, a Universidade Estadual de Santa Cruz, ela está exatamente aqui, localizada no sul da Bahia, né, em Ilhéus. Também é o local onde eu trabalho, que é o LOA, que é o Laboratório de Organismos Aquáticos. E daí, os principais trabalhos que são desenvolvidos lá no LOA são, principalmente, com efemeróptera, plecóptera e tricóptera, né? Então, são ordens que são consideradas bem sensíveis, né? São bichos bem sensíveis. E daí, eu trago aqui alguns exemplos de efemeróptera. Daí, no caso, o adulto. E aqui, outras duas ninfas. A ordem efemeróptera, ela tem um conjunto de características, né, desses indivíduos, e uma das principais são os 3 cercos aqui, o padrão alar, né, onde o primeiro par de asas ela é maior do que o segundo, do que a asa posterior. Plecóptera também, uma ninfa e um adulto. A ordem Plecóptera, ela necessita de um lugar bastante oxigenado, né? Então, quando a gente encontra um Plecóptera no rio, nossa, a gente fica super feliz, porque realmente aquele lugar tem indício, né, de que está bem preservado. Morfologicamente, a ordem Plecóptera, eles são basicamente iguais, né? A ninfa, você pode ver, tem essas 3 subdivisões aqui, né, do tórax. No adulto, se você olhar um pouco, se extrair se extrair a asa, é exatamente como a ninfa. E na ventral é exatamente a mesma coisa. Já a ordem Tricóptera, ela é também bastante sensível, então ela pode-se considerar como um grupo irmão de Lepidóptera, né? E ela é uma característica bem representativa de Tricóptera, é justamente
pode-se dizer, um par de pernas anal aqui, nesses bichos. Uma coisa bem interessante sobre eles é que eles constroem casas no leito do rio. Então, são vários tipos de casas que eles produzem. Então, pode ser em folhas, pode ser em pedras, pode ser pequenos grãos de areia. Então, realmente, eles têm uma diversidade muito grande de formato de casas. Né? Pode ser circular, pode ser helicoidal, pode ser em forma de cone. As casinhas eles fazem basicamente com, pode dizer, a saliva deles. Né? A saliva deles é como se fosse uma cola. E a outra característica, né, que os representa é justamente a presença de cerdas. Então, eles são o adulto, principalmente, é onde você percebe a maior quantidade de cerdas. Aqui. E quando adulto, pode ser principalmente caracterizado pelas suas antenas também, que são muito grandes mesmo. Tem uns que não tem nem comparação. E, mais recentemente, o grupo, né, que foi incluído num grupo de estudos no laboratório é o grupo Heteróptera. Sou eu atualmente que trabalho. Então, eu tenho uma ênfase no grupo de Belostomatidae. Desculpa. Eu tenho uma ênfase principalmente em Belostomatidae, né, aqui, mas eu trabalho com Heteróptera no geral, tanto nepomorfa quanto geromorfa. E aqui só mostrando alguns métodos de coletas que a gente utiliza lá no laboratório. Então, a gente tem coletas diferentes para imaturos e para adulto. Nos imaturos, a gente utiliza uma forma, claro, é a forma manual. Então, a gente pega, revira, sai revirando todas as pedras dentro do rio. Então, levanta, olha, né, um lado e outro, e essa é a coleta manual. Então, basicamente, a gente acha alguns indivíduos, por exemplo, como o megalóptera. Né? É um indivíduo que está bastante presente nessas pedras, mas outros bichos também ficam presentes. Alguns efêmeros ficam embaixo dessas pedras. Outro método é a rede do tipo Sorber, essa daqui, e tem a rede D, que é bem clássica. O interessante de usar a rede do tipo Sorber é que a gente pode fazer um tipo de amostragem que é mais, pode-se dizer que a gente consegue fazer mais padronizada. Né? Ela tem uma área de superfície específica. Aqui a gente coloca ela no leito do rio e ela vai ficar ali. Então, a amostragem vai ter uma quantidade específica ali, não vai variar. Diferentemente da rede D, que a gente faz um arrasto, né, da rede e nos diferentes substratos. Já nos adultos, a gente consegue também coletar com a rede D, com o pulsar e utilizando também a que a gente chama de pano branco ou coleta de lençol. Geralmente não é feito à noite, porque a gente utiliza uma lâmpada aqui. A gente ainda está montando nesse caso aqui, mas ao cair do sol, a gente começa a montar isso. Aqui atrás tem um rio, então a gente coloca as lâmpadas e essa luminosidade vai chamando os bichos. Né? E daí a gente vai no lençol mesmo, coloca o potinho e os bichos simplesmente já estão ali. Que a gente pode colocar tanto no potinho já dentro do álcool, né? Ou pode simplesmente pegar no pote puro para criar, que é o que a gente faz com os efêmeros. E esqueci de falar, mas os efemerópteras, ele tem um estágio intermediário entre a ninfa e o adulto. Então, quando a gente faz esse tipo de coleta aqui, é para a gente tentar pegar esse estágio intermediário e conseguir criar ele, né, para conseguir chegar a adulto. O efemeróptero, ele tem um estágio de vida muito rápido, pelo menos o adulto. Né? Algumas espécies, a maioria, consegue chegar no máximo a 72 horas. No caso, viver 72 horas. Então, por isso, o nome é efemeróptera, né? A vida é efêmera.
Mas só que nas larvas, o tempo de vida pode chegar a 1 ano, 2, ou mais até, dependendo da espécie. Mas nesse método, a gente também consegue coletar vários outros bichos, como tricóptera, lepidóptera, vem realmente vários bichos. Uma coisa interessante nesse método aqui é que se a gente usa a luz convencional, a gente pega um tipo de bicho, mas se a gente utiliza a luz UV, ela atrai principalmente tricópteras. Então, se vocês verem uma pessoa que trabalha com tricóptera, ela vai trabalhar com a luz um pouco diferenciada. Bom, falar um pouquinho do laboratório, né? O coordenador é o professor Rodolfo Mariano, o professor doutor. Ele é entomólogo, taxonomista, né? O carro-chefe dele é a taxonomia, então ele gosta realmente. E nós temos também uma aluna de doutorado, que é a Jennifer de Barros Cabral, e a mestranda, que vos fala. E aqui, o Rodolfo, o professor, a Doc e eu. E aqui, inclusive, nós havíamos acabado de armar uma malese, que também é outro método utilizado para coletar indivíduos adultos, né? Então, a gente coloca, geralmente, numa delimitação do rio, bem próximo. É interessante porque esses bichos voam e daí vem a luz e vão direto para o álcool. Vocês conhecem a malese? Legal. Esqueci de falar, né? Tanto a Jennifer quanto eu, nós participamos do programa de zoologia, né? E, além da DOC e de mim como mestranda, tem também os alunos de IC, onde eles têm alguns projetos específicos. 2 deles estão, né, já acabando o seu contrato e 2 já estão sendo renovados. Então, a gente tem o Felipe Zander, a Cidália Santiago, o Isaac Soares e a Pamela Soledade. Então, os 2 mais recentes aqui agora são o Isaac e a Pamela. Então, a gente vai ter um trabalho na Lagoa Encantada. Realmente, dizem que é uma lagoa encantada, mas é uma área que a gente quer estudar para ver como os bichos estão ali, né? Quais bichos estão. É uma área bem grande, tem uma área que é também composta de cachoeiras. E o outro projeto é sobre as cabrucas, né? Os efêmeros da cabruca. Então, lá na nossa região, a gente tem vários projetos. Daí, então, aqui agora, só para fazer um apanhado sobre esses projetos que a gente tem. Então, a gente tem projetos na área de sistemática, com o Leptoflebid, neotropicais, no caso da inscrição checklist. Esses daqui acabam que já foram concluídos, né? Eles são aqui do ano de 2012, 15, 18. Mas interessante é que o órgão financiador desses projetos, por exemplo, foram a FAPESB e a CNPq. No outro, a gente tem um projeto CNPq universal e tem também o PPBio. Esse tipo de financiamento é interessante por quê? Porque, por meio desses projetos, nós conseguimos um recurso melhor, um recurso maior para conseguir comprar coisas, por exemplo, como lupa, microscópio. Então, por meio desses projetos, foi possível comprar esse material para que o nosso estudo avance um pouco mais e de forma, claro, muito melhor, né? Porque ter uma lupa, ter um microscópio de qualidade faz diferença para a gente. Outros projetos aqui que a gente já fez já com a dinâmica da matéria orgânica em diferentes biomas, né, como Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. A Mata Atlântica lá na Bahia, basicamente, é o que mais predomina.
E a gente também já teve efeito da configuração de paisagem, como representação de políticas públicas de conservação, na biodiversidade aquática, na Mata Atlântica, e também composição faunística de insetos aquáticos em áreas protegidas no estado da Bahia. Então, a gente faz, sim, algumas coletas em áreas protegidas, claro, também em lugares não protegidos. Então, esses daqui que foram financiados pela UESC, eles foram interessantes por quê? Justamente porque esses projetos que a UESC financiou nos proporcionou fazer as coletas, né? Então, os outros que foram maior recurso, a gente conseguiu comprar microscópio e lupa, e esses da UESC a gente conseguiu exatamente fazer as coletas. Aqui tem outros também, o papel das áreas protegidas na preservação e manutenção da biodiversidade, desvendando a biodiversidade de insetos aquáticos no Parque Nacional da Chapada Diamantina. Eu já vi que aqui bem próximo da gente, assim, né, tem alguns parques, algumas coisas assim. Eu já vi que é o da Serra das Confusões, por exemplo, é no Piauí, né, mas mesmo assim, enquanto está próximo, mas vocês sabem melhor dar exemplo disso. Então, as áreas protegidas no entorno da diversidade taxonômica e funcional dos insetos aquáticos, da Mata Atlântica, e também a vida efêmera na Bahia, taxonomia e diversidade. Então, nós fizemos alguns projetos, de certa forma, com viés ecológico, mas sempre priorizando também a taxonomia, que, de certa forma, é uma das coisas mais importantes. Esses daqui, como vocês puderem observar, ainda está em andamento. E aqui, uma coisa importante, né, da gente destacar é justamente o apoio a essa pesquisa. Então, a gente tem a CNPq, tem a própria UESC, a FAPESB, o Programa de Biodiversidade do Semiárido, a Expedição ao Parque Nacional da Chapada Diamantina, o Rio Entomofauna, a própria UESC. Aqui eu trouxe alguns exemplos de onde a gente já fez coleta. Esse daqui, por exemplo, é a Reserva Particular do Patrimônio Nacional, a Estação Veracel. Então, é um lugar bastante interessante. Tem muita vegetação, muito rio. Alguns projetos já foram feitos tanto dentro da RPPN quanto fora. Então, diferentes respostas obtivemos de cada um, mas todas interessantes. Aqui é o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Para quem não conhece, é um parque muito legal também. Tem uma diversidade bem grande, tanto de bicho quanto de plantas. Então, muitos pesquisadores aproveitam para fazer pesquisa nesses lugares. A Chapada Diamantina, na verdade, é um complexo, né, de lugares ali. Então, muito característico pela sua água bem ferrosa, pode dizer assim, bem mineralizada. Então, são águas bem amareladas, bem escuras, realmente. Tem região que é com muita pedra, e quando eu digo que é muita pedra mesmo. Então, tem bastante bicho legal lá, pedra. Outra é o Parque Estadual Serra do Camburu. Então, esse daí dá suporte também para a nossa pesquisa. E aqui eu trouxe para vocês um mapa de onde a gente já conseguiu fazer coleta. Então, atualmente, temos 20 pontos já coletados na Bahia. Essas daqui são as 20 cidades. Todas elas, né, estão marcadas aqui. Então, aqui, por exemplo, tem a Chapada Diamantina. Aqui é o sul da Bahia. Aqui, mais ou menos, extremo sul. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a RPPN Veracel, que é o Porto Seguro, está mais ou menos localizado por aqui. Itabuna está aqui. Ilhéus por aqui. Itajuípe também está mais ou menos por aqui. Ipiaú. Então, está todo mundo mais ou menos agrupado aqui. Então, claro,
vocês podem ver, tem uma coleta também exatamente aqui, lá, tadinha, sozinha. Então, o que é que a gente quer agora? Conseguir ligar esses pontos aqui. Então, tentar explorar, né, os outros pontos da Bahia, porque a Bahia é muito rica, né, em biodiversidade, em rios, lagos, muita coisa mesmo a gente ainda tem para explorar. Aqui eu trouxe alguns exemplos de trabalhos que a gente já fez no nosso laboratório, né? E um deles foi o trabalho de Souza, de 2013, falando sobre a utilização de insetos aquáticos como indicadores da qualidade das águas da bacia hidrográfica do Rio Amada, né? Da bacia do Rio Amada. Então, aqui ela fez alguns testes como o BMWP, o ASPT e o EPT. Quando eu falei lá para vocês sobre Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera, né, eu não falei do quão eles eram importantes no sentido morfológico, no sentido ecológico. Então, eles têm um índice próprio, que é o índice EPT. Então, tem uma fórmula própria para esses bichos ali naquele local. Nesse trabalho de Souza, ela chegou a algumas considerações, né? Então, depois desses testes todos aqui, né, em 6 pontos diferentes do Rio Almada, ela conseguiu considerar que a pluviosidade e a vazão, né, elas apresentaram uma influência na composição dos insetos aquáticos. E daí a questão ela chegou de que uma menor abundância foi vista em junho de 2012. Isso daí no período considerado seco, mas já é esperado, né? Se não tem água, não tem inseto aquático. Mas ela também ela também observou que em 2 pontos houve uma maior abundância dos bichos num período chuvoso. E isso daí, de certa forma, foi um resultado muito interessante, porque não é normal, né? Teoricamente, a gente acha que se acabou de chover, né? Choveu muito, então, de certa forma, essa água está levando os bichos daquele leito para outro lugar. Mas ela encontrou justamente um dado diferente. Choveu bastante e os bichos continuaram ali. É um dado interessante. Daí, outro trabalho, né, outro projeto que eu trouxe aqui, foi justamente o da RPPN Estação Veracel. Então, alguns trabalhos já foram feitos lá durante esses anos, sendo que foram feitas amostragens tanto dentro da RPPN quanto fora. E daí, nesse período de coleta, a gente conseguiu observar o quê? Que a RPPN, né, ela tem uma diversidade grande, né? Ela consegue sustentar diferentes bichos morfologicamente diferentes, o que isso daí é muito interessante para a gente que trabalha com a taxonomia. E diferentes grupos foram encontrados mesmo, né? Então, desde díptera, coleóptera, odonata, efêmero, leco, os heterópteras em geral. Sim. E outra coisa que, assim, né, em um dos anos nós fizemos uma comparação dentro e fora da RPPN. E nessa comparação entre o lado interno e o lado externo da RPPN, nós chegamos à conclusão de que há uma consideração, né, de que a RPPN ela realmente estava fazendo um papel de preservação. Isso daí porque ela estava conseguindo sustentar uma maior riqueza e abundância de bichos ali, enquanto do lado externo, com maior ação antrópica, né, ela sustentava muito menos indivíduos de diferentes ordens. Aí, claro que eu ia trazer trabalhos taxonômicos, né? Não ia deixar de fora. Então, aqui eu trago alguns exemplos, né, de capítulos de livro,
Esse daqui, por exemplo, é o efemeróptera do semiárido. Os efemerópteras da Reserva Ecológica da Michelin, na Bahia. Leptoflebide, para o estado da Bahia. Novos registros de efemeróptera no estado da Bahia também. Novos registros de distribuição de Melamerella brasiliana. E aqui o capítulo do livro, que está também incluso esses insetos aquáticos. Vários outros também. Então, 2 novas espécies para o estado. Mas, vou destacar, registro de Hermanella. Então, a gente tem diferentes grupos, como Cimotralopsis, Hermanella, Leptoflebide, específico, né? Um gênero específico, que é o Ascola. Então, a gente tem feito muito trabalho taxonômico, realmente, e a gente está vendo que está tendo muita resposta interessante, muito bicho diferente. Não vou dar spoiler, ou vou dar spoiler, não sei, mas ainda tem mais coisa vindo aí, né? Tá alguns engavetados, outros estão sendo construídos agora, estão descritos agora. Então, a gente está realmente muito feliz assim com o que a gente está fazendo, com o que a gente está conseguindo ver taxonomicamente do lado de lá. Aqui a gente também traz algumas colaborações, né? Que a gente está fazendo lá no nosso laboratório. Então, tanto colaborações com a Efemeróptera, quanto com outros grupos, né? Então, a gente faz colaborações, por exemplo, com Fede Bravo, com Salles, com Adolfo, Caló. Então, diferentes grupos, né, a gente está tentando alcançar e fazer colaborações. Mas quais as nossas projeções exatamente, considerando essas coisas que eu falei, né? Lá na nossa região, eu não sei se vocês conhecem o termo cabruca. Vocês conhecem? Tá. Na nossa região é bem comum o sistema cabruca. O sistema cabruca basicamente lá, pelo menos para a gente utiliza o cacau. Né? O cacau, lá bem antigamente, já foi considerada a maior fonte de renda, né, dos municípios, até de todo o estado, na verdade. Então, naquele período colonial, naquele período lá de coronel e tudo mais, então, realmente, fortunas e fortunas foram feitas provenientes do cacau. Então, antigamente, fazia-se muito plantio de cacau a pleno sol. Mas, a partir de um tempo, né, da história, começou a se plantar um cacau sombreado. Um cacau sombreado com árvores diversas. Para ser considerado um sistema cacau-cabruca, né, os órgãos ambientais e tudo mais, falam que tem que ser o quê? Tem que ser uma árvore nativa ali do local, mais aquela espécie que você quer plantar. No caso, lá para a gente, o cacau. Né? Porque pode ser, por exemplo, o cupuaçu, até mesmo da mesma família, né? Tudo malvácea ali. Mas então, lá na nossa região, começou a ser plantado o cacau sombreado com outras árvores. Isso daí é o nosso sistema cacau-cabruca, né? Popularmente conhecida só como cabruca. Então, só que teve uma época que a vassoura de bruxa chegou lá, né? E simplesmente acabou com maior parte da plantação. Então, muitas pessoas quebraram financeiramente. Mas, atualmente, ainda existem algumas propriedades, alguns locais, algumas fazendas que ainda cultivam esse sistema de plantio. Então, agora, uma projeção nossa, né, um desejo nosso, é investigar os efemeróptera nessas plantações, não nas plantações em si, né, eu digo, naqueles rios ali, naquela região onde tem um cacau-cabruca. A gente quer saber se a morfologia daquele bicho que está ali presente, né? Se vai ter o bicho.
que a gente acha que tem. 2, o bicho que está ali, qual é a morfologia dele? Ele tem alguma adaptação específica? Talvez ecologicamente, mas muito mais para frente. Será que tem alguma coisa diferente, alguma adaptação também morfológica que influencia numa resposta ecológica? Enfim, a gente quer entender o que está relacionado ali de efêmero e de cabruca. Outra projeção nossa, claro, é de simplesmente sair de pontinhos isolados de coleta todo o estado. A gente quer tentar realmente avançar nessas pesquisas, mas, claro, a gente sabe que é difícil. Nem sempre a gente consegue ter financiamento, então isso depende muito também de planejamento. Planejamento a gente só não tem dinheiro. Mas a gente quer muito realmente tentar alcançar toda a Bahia, conseguir ver o que tem ali no nosso estado, o que a gente pode fazer com esses bichos aí. Outra coisa é justamente tentar alcançar um público diferente. Então, nós, lá do LOA, nós estamos sempre de portas abertas para outros laboratórios, para a própria graduação, para a pós-graduação também, mas a gente quer ir além da universidade, a gente quer ir além das portas da universidade. Então, por exemplo, o bairro onde a nossa universidade fica tem uma galera muito grande desinformada. Então, a gente está tentando levar para a própria população ali que é simplesmente vizinha a gente. Então, nós estamos tentando começar com algumas escolas, de público infantil, inclusive. Aqui, esses alunos eles têm entre 5 e 7 anos. E sabe o que foi mais legal nesse dia? A gente levou esses bichos para lá e simplesmente, não que a gente tenha desprezado que eles sabiam de algo, mas a gente não imaginava que eles sabiam tanto. E isso foi muito interessante. Quando a gente falava alguma coisa, eu já vi, ele voa assim, ele geralmente aparece lá em casa não sei que horas. Então, isso foi muito interessante para a gente. Né? A UESC, ela se localiza, né, em um lado da rodovia e do outro lado é realmente onde é o bairro com a maior populosidade e tem simplesmente o rio que corre atrás, que é o Rio Cachoeira, que corta o Itabuna e a cidade de Ilhéus, até um pedaço da cidade de Ilhéus. E aí, simplesmente, esses meninos falavam, meu avô vai pescar, eu vou com ele, eu vejo esse bicho, eu brinco com ele direto. Então, foi muito interessante. Então, eles fazendo pergunta, isso daí nos incentivou muito mais. Né? Então, a gente está tentando se organizar para tentar levar um pouco mais dos bichos. Né? A gente entende assim que alguns bichos que a gente trabalha, por exemplo, como a efemeróptera, é um bicho desconhecido. Muitas vezes a gente chega tanto para graduação quanto para pós, é um mosquito. Gente, não é um mosquito. Então, muita gente ainda não sabe o que é. Então, a gente quer tentar levar essa informação mais técnica, mais científica e tentar tornar um pouco mais palpável, né, para todos os públicos. Então, a gente, sempre que pode, a gente tenta fazer parte da feira de profissões, por exemplo. A gente sempre tenta estar aberto ao público de escolas que marcam visitações. Então, sempre que marcam, a gente tenta assim, se dispor a abrir as nossas portas para tentar mostrar um pouco mais e tentar chamar essa galera aí do ensino fundamental, médio, para justamente conhecer um pouco mais. Né? É uma oportunidade diferente que a gente tem de mostrar e de eles também conhecerem. Nesse dia aqui, inclusive, a gente levou Rede D, levou Pulsar, levou os bichos, só não pôde levar uma lupa, mas mesmo assim, foi muito legal. Nesse momento aqui, gente, a cara do menino já diz tudo. A gente está mostrando para ele uma
Não é inseto aquático, eu sei. Mas a gente levou uma barata de Madagascar, né? Aquela bichona enorme, assim, grita, faz zoada. Gente, os meninos simplesmente ficaram muito felizes, muito eufóricos de ver bichos vivos e bichos tão grandes, bichos pequenos. Então a gente aqui tentou mostrar também, inclusive, aqui nas placas, a gente tentou colocar o mesmo bicho, só que eles adultos e eles ninfa. E simplesmente no início eles não acreditavam que era exatamente o mesmo bicho, porque alguns realmente são muito diferentes, né? Díptera, por exemplo, coleóptera, então as larvas são muito diferentes das ninfas. Então a gente tentando demonstrar essas diferenças, né, foi algo muito interessante para a gente enquanto pesquisador e enquanto professor. Eu sou licenciada, então assim é muito interessante realmente ver uma resposta daquele aluno, né, daquele público. E pediram para a gente voltar. Então a gente vai voltar um dia nessa escola para tentar levar eles, talvez para fazer uma aula, alguma coisa. Daí a gente quer tentar expandir para outras escolas, mas isso daí está tudo na cabeça e num papelzinho lá na estante, mas que vai sair. Então é um objetivo nosso enquanto LOA. E aqui, quem quiser seguir o laboratório, quem quiser seguir mais, né, saber um pouco mais, a gente está tentando fazer publicações, né, sobre o que a gente trabalha, os trabalhos em si que a gente faz, as coletas e tudo mais. Então, quem quiser, só seguir o laboratório. E muito obrigada. Agradeço a presença de todos. Obrigado, Ayala. Temos perguntas para a nossa palestrante de hoje. Eu tenho uma, Ayala. Você pode voltar naquele mapa que você mostrou da Bahia, das suas coletas? Pode ser esse aí, ó. A Bahia é um estado muito grande, né, gente? E eu não sei qual a ideia de vocês, né, sobre... Você falou de coletar mais no estado. E aqui, como o Maranhão, né, tem zonas de transição, né? Então, você tem todo o litoral da Bahia, aquela Mata Atlântica, a Floresta de Cabruca, né, que são... É uma área bem florestada. Uma área mediana ali, que é Caatinga, aquele semiárido muito seco. E uma área de cerrado que praticamente inexiste, que é só lavouras, aqui nesse ponto onde vocês coletaram, que deve ser Barreiras ou Luiz Eduardo Magalhães, né, algo assim. Mas tem Barreiras lá, é o 3, né? Essa região é de cerrado, uma região mediana de Caatinga e uma área florestada de Mata Atlântica. Vocês pensam em fazer algo relacionado à fauna, com as zonas de transição, nesses diferentes biomas? Porque não sei o que vocês acharam, por exemplo, de bichos lá de Barreiras comparado com bichos de Ilhéus, que é uma área completamente diferente. Vocês chegaram a comparar isso? Tem essa projeção do futuro aí? Porque eu acho que é uma ideia super interessante. Nós, a priori, ainda não fizemos nada nesse sentido, assim, né, de comparar um bioma com outro. Mas é algo, sim, a se considerar, né? Olhando que a gente tem diferentes fitofisionomias, a gente é uma possibilidade, até porque ver justamente a questão da distribuição, ver se o bicho que ocorre aqui na Mata Atlântica ocorre ali no Cerrado. Então, será que tem alguma adaptação morfológica para aquele bioma, né, especificamente? Eu acho que tudo é válido. Nós vamos pensar na possibilidade.
A minha dúvida existe algum padrão para a distância entre esses P1, P2, alguma distância métrica? Um protocolo, porque tu falou que coletou em diferentes pontos do rio, mas eu não ouvi dizer se tem, digamos assim, um padrão para essas coletas, ou tu só escolheu pontos aleatórios? Isso, a questão do leito do rio, vocês saem, porque falou que foi no rio Almada, né? Então, ao decorrer do rio, como é que vocês escolheram esse ponto? Foi apenas assim, cheguei nesse ponto, olhei, posso sim encontrar alguma coisa diferente aqui, ou tinha um padrão para fazer essas coletas e buscar esses índices? Posso te confirmar depois com maior certeza, né? Mas, se eu não me engano, foi de forma aleatória, né? Então, pontos que dava para que via-se e via-se dava para coletar, se havia a viabilidade, né? Se tinha viabilidade específica de coleta ali. Era um ponto muito íngreme, não dava para chegar no leito. Tinha muita casa, né? Então, ações antrópicas ali. Então, esse tipo de coisinha assim que foi se vendo ao longo do percurso. Então, foi, de certa forma, um pouco aleatório. Vassoura de bruxa é um fungo. Daí, esse fungo ataca a planta, né? Então, assim, a planta pode-se dizer que é... Então, aqui eu tenho o caule da planta, né? Aqui são as folhas, e aí, simplesmente, isso daqui é uma planta normal. Quando o fungo ataca, ele simplesmente cria várias ramificações nessa planta. E daí dá a sensação de que é uma vassoura, né? Porque são vários galinhos, vários enraizamentos ali. Então, por isso que chama vassoura de bruxa. Não sei por que exatamente a bruxa, mas a vassoura faz muito sentido. O cacaueiro, ele produz sim, mas é só que há um déficit de produção. Então, o galho, né, ele fica afetado. Então, de certa forma, a produção ali ela é toda afetada, porque há diminuição na produção da quantidade específica dos frutos, a diminuição da absorção solar. Então, consequentemente, né, os frutos também ficam feios. Então, claro que para venda não é tão viável. Então, assim, recomenda-se justamente cortar esses galhos para que haja uma reposição da flora que acabe com esse fungo, né? Até queimar, inclusive. Então, lá a gente tem também a CEPLAC, que é pode dizer que é um local de pesquisa especificamente do cacau. Então, nessa época em que a vassoura de bruxa se instalou lá na região, então ela começou a pesquisar bastante sobre isso daí. Então, ainda tem algumas pessoas pesquisando, mas também houve um declínio dessas pesquisas. Uma boa pergunta. A gente estuda tanto as ninfas quanto os adultos. E uma coisa que você perguntou e eu esqueci de falar foi que em todas essas coletas que a gente já fez, nem todos os locais, né, que a gente já fez essas coletas, a gente tem tanto a ninfa quanto o adulto. Então, alguns locais, por exemplo, a gente só tem adulto. Outros, a gente só tem as ninfas. Então,
um objetivo também nosso é justamente tentar retornar nesses locais que a gente só tem um ou outro para conseguir o outro estágio. Em algumas famílias, especificamente, a gente só consegue descrever os bichos se tiver a ninfa e o adulto. Como que eu vou ter certeza de que aquele bicho é aquele bicho, de que ele é proveniente daquele ali? Então, eu tenho que ter uma ninfa e tenho que ter um adulto para conseguir descrever 100%. Tem um exemplo que a gente tem um bicho que a gente só tem a ninfa da Chapada Diamantina. Então, a gente está ali tentando, a gente já foi recentemente tentar achar esse adulto, não conseguiu, a gente vai voltar de novo para tentar conseguir esse adulto, né? Aparentemente, é um bicho novo, mas a gente precisa do adulto para confirmar que realmente é um bicho ali, né? É um bicho interessante. A coleta, o método mesmo, o campo. Então, há alguns anos atrás, nós utilizávamos o método de Barbu, né? Por exemplo, para a coleta com rede D, né? Que faz um arrasto, faz uma delimitação de alguns metros e daí você sai fazendo subamostragens. Por exemplo, eu delimito 30 metros. Então, nesses 30 metros, eu faço 3 subamostragens. Então, eu venho, aqui eu tenho 10 metros. Então, dentro desses 10 metros, eu passo a rede. Ok. Chegou outros 10 metros. Dentro desses 30 metros, eu faço outra subamostragem. E daí, no outro, outra amostragem, outra passada de rede. Só que esse método foi trazido por outro professor, né? Mas é só que chegamos à conclusão de que não é interessante para os nossos bichos. Por quê? Por exemplo, tem bichos que são muito mais robustos. Então, para esses bichos, tudo ok. Por quê? Porque nessa amostragem de Barbu, você não separa os habitats. Então, você está aqui numa área de pedra, então você sai passando a rede na pedra. Ok. Chegou no outro pedacinho, é folha. Então, pedra, folha. Então, as pedras vêm batendo na folha que vem machucando os bichos ali. Aí você vem para outro multihábito, que é areia. Então, você vem simplesmente pedra, folha, areia. Então, você vem misturando todo mundo. Pensa aí. Horrível. Então, para os bichos que a gente estuda lá no laboratório, né, efêmero, lecóptera, tricóptera, não é interessante. Porque, gente, não tem coisa pior do que pegar um efêmero que não tem perna, não tem brânquia, não tem cabeça, não tem nada. O que é que tem? Uma perna, sabe-se lá de quem. A cabeça, sabe-se lá de quem, porque está toda partida. Né? Então, atualmente, a gente está fazendo coleta, basicamente, de multi-habitat. Então, a gente chega no rio, identifica essa área aqui é de lodo, essa área aqui é de areia, essa área aqui é de pedra. Então, a gente vai e faz mini amostragens para que a gente tenha o nosso bicho a forma mais intacta possível. Te respondi? Vocês fazem essas coletas, né? Mas só para saber a questão da distribuição, ou vocês fazem essas coletas e vocês produzem mapas relacionando isso com a vegetação, com o bioma, sei lá, com o tipo de solo, ou se é simplesmente uma questão de amostragem, de localização desses insetos.
Porque eu senti um pouquinho de falta, assim, nos teus slides, né? Se tinha essa correlação, entendeu? Com a vegetação, né? Com a hidrografia, enfim. Então, se vocês fazem essa correlação. Tem alguns trabalhos que a gente já fez já, mais ou menos assim. Por exemplo, a gente tem um projeto que é uso do solo, né? Então, por exemplo, a gente viu, tentou observar um solo que já foi remexido, que já teve manejo. Então, outro, foram três, na verdade, né? Foi uma comparação de área de floresta, uma área de cabruca e uma área 100% abandonada. Então, a gente conseguiu correlacionar os bichos ali. Bioma especificamente, que eu me lembre, né, do tempo que eu estou no laboratório e dos trabalhos que eu já vi, já li, a gente ainda não fez comparação de biomas, né, mas é realmente algo para o futuro, porque é isso. A gente ainda não tem ainda tanta amostragem nos diferentes biomas que a gente tem lá, né? Então, a gente tem realmente a nossa maior parcela de amostragem em área de mata. Então, justamente, a gente quer tentar expandir para os outros biomas, e daí sim a gente vai conseguir. Mas a amostragem não é só por amostragem, mas a gente precisa de mais substrato um pouco para conseguir exercer essas coisas aí.